governo federal. Qual a tua participação efetiva nessa transição e como é que está esse processo, como é que tu estás acompanhando esse processo aí que começou logo após a eleição, né? Essa equipe foi formada ali, quem está no comando dessa equipe de transição é o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, mas como é que tu estás acompanhando e de que forma efetiva tu vais atuar nessa equipe de transição do próximo governo? Então, foram constituídos os grupos de trabalho, eu sou uma das coordenadoras do grupo de trabalho da comunicação social, são 2 grupos relacionados à comunicação, né, um que chama Comunicações, que é mais para pensar infraestrutura e etc., e o de comunicação social, que é o que eu participo, é o que tem a pretensão de avaliar, identificar aquilo que foi feito na comunicação governamental e na comunicação pública do governo, para criar o diagnóstico e assim projetar o trabalho no próximo período. Eu tenho participado, já são algumas, acho que são 2 semanas de trabalho, sabe que são tantas reuniões por dia que a gente faz que a gente não sabe quantas semanas são, porque as reuniões vão se amontoando, né? Mas acho que já são 2 semanas que nós estamos trabalhando. O grupo trabalha de forma híbrida, uma parte presencial, outra forma virtual. Eu tenho me dedicado virtualmente, porque eu concilio com outras atividades da minha vida, né? Eu, enfim, tenho meu trabalho, um instituto que eu presido e tenho participado. Semana que vem eu vou a Brasília participar presencial, mas hoje a gente consegue conciliar absolutamente. E é um grupo que tem debatido, então, como organizar a comunicação do próximo governo e como pensar a comunicação pública brasileira. E, além disso, na minha interpretação, também contribuindo para que os outros ministérios, né, esse é um dos debates que nós estamos fazendo, possam se comunicar de maneira mais eficaz com a população brasileira, né, garantindo que a gente tenha, que as novas tecnologias, que já não são tão novas assim, né, quando chamam de novas eu penso, nossa, já está ficando antigo, mas que as tecnologias e aquilo que a tecnologia nos proporciona também integrem, digamos assim, aquilo que os ministérios do próximo governo vão realizar. Perfeito. Manuela, em relação à parte política em si, eu sei que provavelmente ainda não deve ter se oficializado nada, digamos assim, mas em relação ao governo do presidente eleito Lula, que vai se iniciar ali em janeiro, há alguma possibilidade de tu estar ali mais próximo, ocupando algum tipo de cargo mais efetivo junto ao governo? Não é a minha intenção, eu fiz uma escolha, né, de me dedicar à sociedade civil, como a gente fala, construir uma organização, trabalho com enfrentamento à desinformação e fake news nessa organização. Estou no meio do processo do meu doutorado, estudando justamente os temas relacionados à liberdade de expressão, discurso de ódio, moderação de conteúdo na internet. Então, essa não é a minha intenção, né? Eu hoje contribuo de forma voluntária no grupo de transição. Eu, enfim, trabalho no restante do dia, por essa razão, inclusive eu participo de forma híbrida e não faz parte dos meus planos contribuir com o Brasil a partir do governo, mas contribuir a partir da sociedade civil, como tenho feito e como faço nesse momento na equipe de transição, também de forma voluntária. Perfeito. Lembrando, né, que a Manuela foi candidata à vice-presidência ao lado do Fernando Haddad na última eleição de 2018, né, então tem essa participação aí em campanhas no currículo, né, bastante relevante, né, Manuela? 8 eleições, sim. Eu tenho 41, ontem eu errei a minha idade, né, então tá chegando o final do ano, a exaustão das eleições, Copa, tudo, aí eu falei, olha, eu tenho 41, eu olhei para a pessoa, eu tenho 41, eu tenho 40. Fiquei calculando, mas eu tenho 41, já foram 8 eleições, né, então eu também acredito que a gente precisa buscar renovar os espaços da política, claro, com compromisso, com identidade, mas faz parte daquilo que eu acredito que seja importante para a política brasileira ser efetivamente mais transformadora da realidade. Então, também gosto de revezar posições, né? Sempre fiz isso. Quando eu estava lá em Brasília como deputada federal, voltei, vim para o Rio Grande do Sul ser deputada estadual, ocupar um espaço que eu não tinha ocupado, agora contribuir para a campanha de 2 mulheres extraordinárias que foram eleitas, a Dayana e a Bruna, primeiras negras a ocuparem a Assembleia e a Câmara Federal. Então, a política tem que ser assim, né? A gente precisa revezar posições e garantir mais representatividade. Com certeza. Tivemos uma pequena queda no sinal com a ex-deputada e ex-candidata a presidente também em 2018, a Manuela Dávila. Vamos tentar refazer o contato com ela em seguida.
vamos estabelecer o contato com ela novamente. Enquanto isso, a seleção de Gana empatou a partida ali contra Portugal, 1-1, é o placar no momento. Faltam 15 minutos para o término do tempo regulamentar do segundo tempo, né, de partida lá no Catar. Então, 1-1 é o placar de momento, Portugal contra Gana. Nossa produção está em contato com a Manuela e logo mais já vamos estabelecer contato de novo. Manuela, me escuta? Sim, eu estava escutando antes também, são esses problemas técnicos. Perfeito. Manuela, nós estávamos falando ali a respeito da questão política, enfim, e tu comentaste sobre um assunto que são as fake news e sabes que a nossa equipe aqui de jornalismo, a nossa redação integrada, ela está apurando exatamente nesse momento e já tivemos casos semelhantes relacionados justamente a essas fake news que elas acabam se espalhando e às vezes até prejudicando pessoas que não têm nada a ver com um determinado lado ou outro. Tivemos um caso recentemente aqui em Santa Maria de uma proprietária de um restaurante que teve o nome do seu estabelecimento confundido com um restaurante do mesmo nome em Santa Catarina. E esse restaurante dela acabou sendo alvo de muitas represálias aqui em Santa Maria. E agora, mais recentemente, a gente teve também um outro caso de um rapaz que acabou tendo sua empresa confundida em função do seu sobrenome. E esse caso a gente está apurando nesse momento, inclusive, em função do seu sobrenome, ele acabou sendo confundido e agora sua empresa está sendo alvo de algumas pessoas em função dessas fake news que acabam se espalhando. Como é que a gente pode fazer, além de divulgar sempre, né, como imprensa, a gente tem esse papel, esse dever, né, como imprensa, eu sei que tu és jornalista, também acompanha bastante essa questão das fake news, mas como é que a gente pode combater isso com mais veemência e daqui a pouco tentar, de certa forma, diminuir essa quantidade, essa enxurrada de informações falsas que acabam muitas vezes prejudicando quem não tem nada a ver com a história? Primeiro, a gente precisa debater que não dá para ter represália nenhum tipo de estabelecimento pela opinião política dos proprietários, né? Que isso que está acontecendo no nosso país é muito próximo ao que aconteceu no nazismo na Alemanha, quando pediam, né, para que as portas dos estabelecimentos fossem marcadas com a estrela de Davi para identificar como estabelecimento de judeus para que os outros não consumissem. Então é preciso atentar, porque há sinais, né? Há sinais de que a sociedade brasileira precisa deixar esse viés absolutamente autoritário, antidemocrático, fascistoide, eu diria, né? O tema das fake news, da desinformação, ele é um tema, Pedro, absolutamente atual, né? Já antigo e que permanece atual em função da nossa incapacidade de resolver. Acho que existem diversas maneiras de enfrentar. O papel do jornalismo profissional, na minha opinião, é esclarecer como vocês buscam fazer e também não amplificar polêmicas que são geradas a partir da desinformação. Te entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que não é do Brasil para não parecer que eu estou falando aqui. Sim. Quando o presidente Trump diz que se tomasse o Ajax, produto de limpeza de cozinha, impedia a Covid, o papel da imprensa profissional é não deixar que isso vire notícia. Por quê? Porque milhares de pessoas tomam conhecimento daquilo, né, tomam o lado do presidente Bush e acabam fazendo, né, como fizeram naquela ocasião, ou como não se vacinaram no Brasil em função da permanente campanha de desinformação promovida pelo presidente Bolsonaro. De outro lado, nós precisamos, enquanto sociedade, exigir que os governos, né, dos diferentes níveis, proponham iniciativas que façam com que as pessoas saibam distinguir o que é verdadeiro do que não é. Não são procedimentos tão complexos, mas eles não são automáticos. A gente precisa educar, assim como nós educamos a sociedade para usar o cinto de segurança, para atravessar na faixa, para respeitar o sinal amarelo e vermelho e parar o carro, né? Nós treinamos a sociedade para determinados comportamentos que não são automáticos. Nós também precisamos treinar, né? A gente chama isso tecnicamente de letramento midiático e digital, de cidadania digital. A Finlândia, que é um pequeno país, né, mas um país muito desenvolvido, estabelece programas de letramento midiático e digital desde os anos iniciais na escola, fazendo assim com que uma pessoa possa identificar o que é verdadeiro ou falso, critérios para fazer isso, caminhos para descobrir. E de outro lado, nós precisamos de uma legislação
que consiga garantir que a desinformação não circule na velocidade que circule. Vocês sabem que eu falo isso como alguém que é vítima de muita violência em função de muita mentira distribuída. As pessoas não têm noção da escala de violência que pode atingir. Basta dizer que a minha filha, que agora tem 7 anos, é permanentemente ameaçada de estupro e de morte em função de coisas que eu jamais fiz. Né? Não que alguma coisa que qualquer pessoa tivesse feito pudesse justificar ameaçar uma criança, porque absolutamente nada poderia motivar esse tipo de ameaça. Mas nesse caso concreto, né, ela sofre consequências da escalada de desinformação que envolve o meu nome, pelo menos desde o ano de 2016, quando começaram a inventar enxoval, não sei em qual cidade, né, acho que era em Miami, que eu nunca nem sequer botei os meus pés, ou depois quando inventaram uma madeira com pênis, ou então kit gay, coisas que acabavam me envolvendo. Na eleição de Porto Alegre, inventaram que eu ia vender carne de cachorro se eu fosse prefeito. As pessoas acham engraçado, e até é, né? Engraçado pensar que um prefeito pode ter inventado uma mentira dessas. Sim. Mas não tem graça nenhuma para quem sofre a consequência, né? Certamente essa empresária e esse empresário estão lidando com a consequência na vida deles. Com né? certeza. Então, são testemunhas de que não tem graça nenhuma. E eu acho que as pessoas precisam se sensibilizar, porque hoje o que atinge, vejam, talvez essas pessoas não tenham se sensibilizado quando acontecia comigo. Agora acontece com elas. Eu não estou dizendo, eu nem sei quem são os dois casos, né? Eu estou usando como exemplo hipotético. Aí agora alguém não se sensibiliza com esses dois empresários. Amanhã acontece com a filha na escola. Né? Então, é preciso entender que esse é um sistema, né, que cria um tipo de prática abominável na sociedade brasileira. Por isso que quando acabou a eleição de 2018, justamente nós criamos uma organização não governamental, que eu presido de forma também voluntária, que se chama Instituto E Se Fosse Você, né, que promove justamente campanhas de enfrentamento à desinformação. Porque se a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai entender exatamente o tipo de barbaridade que a gente provoca quando compartilha uma notícia dessas. Com certeza. Manuela, nós estamos chegando à reta final do nosso programa, mas antes, queria que tu falasse um pouquinho do lançamento do teu livro aí, o Somos as Palavras que Usamos. Então, eu estou super feliz, o livro tem 15 dias, ele é o terceiro livro mais vendido na lista da Veja, o livro brasileiro mais vendido na semana passada, e é um livro que tenta dialogar com as pessoas que não compreendem muitos dos assuntos que estão circulando na nossa sociedade, né? Pessoas que acham que feminismo e machismo são um contrário do outro, pessoas que acham que os negros e as negras que se mobilizam contra o racismo estão fazendo mimimi, pessoas que não entendem por que determinadas piadas perderam a graça quando a gente avançou enquanto sociedade. Então ele é um livro, ele é quase um dicionário, é um dicionário de termos e expressões que tem significados muito importantes para determinados setores da sociedade brasileira. E ele é um convite para que as pessoas se aproximem, né? Talvez das coisas mais tristes do Brasil atual, é essa distância imensa entre pessoas que se gostam, né? Entre mãe e pai, né? Com os filhos, entre amigos que cresceram juntos, primos, irmãos, uma distância construída também pela violência que as palavras podem produzir. E o livro tem esse sentido, né, de criar pontes, de estabelecer conexões, de fazer com que as pessoas entendam, de um lado, por que determinados assuntos são tão importantes para vários de nós, e de outro lado, para que a gente tenha paciência, aquilo que o professor Paulo Freire chamava de paciência pedagógica, né, a paciência de entender que nem todo mundo sabe tudo e que isso não está errado, né, faz parte. Errado é não querer aprender, né, tendo os instrumentos para tanto. Perfeito. Manuela Dávila, integrante da Comissão de Transição do Governo Federal, ex-deputada federal, ex-deputada estadual, ex-candidata a vice-presidente da República, com um currículo bastante extenso na política também, né, Manuela? Muito obrigado.